Você já imaginou caminhar pelo interior de São Paulo e, de repente, descobrir algo que remonta a mais de 70 milhões de anos? Pois é exatamente isso que aconteceu recentemente. E a história que eu vou te contar hoje é fascinante. Antes de mergulharmos nesse mistério, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Porque aqui você sempre encontra as melhores curiosidades do mundo. Aquelas que surpreendem, intrigam e fazem a gente olhar a realidade de uma forma totalmente nova. Tudo começou em Presidente Prudente, uma cidade tranquila no interior paulista, mas que para a ciência esconde verdadeiros tesouros do passado. Ali, em uma área conhecida como Parque dos Girassóis, foram encontrados fósseis que simplesmente desafiam a imaginação. O paleontólogo William Nava, um dos mais respeitados pesquisadores da região, foi o responsável por identificar um achado que rapidamente chamou a atenção do mundo: uma ninhada de ovos fossilizados de dinossauros. Sim, ovos de criaturas que dominaram a Terra há milhões e milhões de anos. A descoberta aconteceu no fim de 2021, mas ganhou repercussão em 2022, quando a notícia foi oficialmente divulgada. Ao escavar a região, Nava encontrou não apenas pedaços de rochas comuns, mas estruturas muito específicas, com formato ovalado e casca fossilizada. O que parecia improvável se confirmou. Eram ovos de dinossauro. E o mais impressionante é que esses fósseis foram encontrados na mesma área em que, pouco tempo antes, haviam sido descobertos cerca de 30 ovos de crocodilomorfos, os ancestrais dos crocodilos modernos. Isso significa que, naquela época, o local provavelmente era uma espécie de berçário natural, um ponto seguro onde diferentes espécies de répteis depositavam seus ovos para garantir a sobrevivência da prole. Mas o que torna esses ovos tão especiais? Primeiro, o tamanho. Enquanto os ovos de crocodilo fossilizados tinham apenas 6 centímetros de comprimento por 3,5 de largura, os ovos de dinossauro eram bem maiores, medindo entre 12 e 13 centímetros de comprimento e cerca de 7 centímetros de largura. Imagine segurar um ovo do tamanho de um abacate, mas com mais de 70 milhões de anos de história gravados em sua casca. E não para por aí. A textura desses ovos é algo único. Ao contrário da superfície relativamente lisa dos ovos de crocodilo, os de dinossauro possuem ondulações curiosas, que lembram minhoquinhas fossilizadas na própria casca. Essa característica é tão rara que ajuda os cientistas a identificar a que grupo esses ovos podem pertencer. A análise inicial indica que eles são de dinossauros terópodes, os grandes carnívoros que, em vida, dominavam os ecossistemas do Cretáceo Superior. Para se ter uma ideia, os terópodes são parentes distantes de espécies tão conhecidas quanto o famoso Tiranossauro Rex e, de maneira ainda mais surpreendente, das aves que vemos hoje. Sim, galinhas, pombos, gansos e até aquele pardal que canta na sua janela descendem diretamente desses monstros pré-históricos. É curioso pensar que, ao olhar para um simples ovo de galinha, você está segurando, em escala reduzida, o legado de uma linhagem que já reinou absoluta sobre a Terra. Contexto geológico também é fascinante. Os ovos estavam preservados em arenito avermelhado da Formação Adamantina, pertencente à Bacia Bauru, que se estende por boa parte do interior paulista e também alcança outros estados do Brasil. Esse tipo de rocha foi formado há cerca de 70 a 80 milhões de anos, durante o período Cretáceo, quando grandes rios e lagos cortavam a região. O clima era quente e seco, e a paisagem lembrava algo entre um deserto e uma savana. Para os dinossauros, era o habitat perfeito para viver, caçar e se reproduzir. No entanto, a preservação em arenito traz um desafio. Ele não conserva tão bem os materiais orgânicos mais frágeis, como tecidos ou estruturas internas. Isso faz com que seja muito difícil encontrar embriões fossilizados dentro desses ovos. Mas a ciência moderna tem avançado tanto que a esperança ainda existe.
Os fósseis estão sendo estudados com microscopia eletrônica de varredura e também com microtomografia computadorizada, uma espécie de raio-x superpoderoso capaz de revelar o que está dentro das rochas sem destruí-las. E é aqui que entra a parte mais emocionante. Existe a possibilidade de que esses ovos guardem, intactos, embriões fossilizados de dinossauros. Agora imagine comigo, um embrião preservado por mais de 70 milhões de anos, no interior de São Paulo, podendo revelar detalhes da vida de um animal antes mesmo de nascer. Isso seria uma das descobertas mais importantes da paleontologia brasileira e colocaria o país no centro das atenções da comunidade científica internacional. Afinal, encontrar ovos já é raro. Encontrar ovos de dinossauros, mais raro ainda. E encontrar ovos com embriões preservados, isso acontece pouquíssimas vezes no mundo. E cada caso é tratado como uma joia inestimável da ciência. Mas há outro detalhe que torna essa história ainda mais fascinante. A convivência no mesmo espaço de ovos de crocodilomorfos e dinossauros. Isso sugere que, no passado distante, havia uma verdadeira maternidade natural, naquele pedaço de terra paulista. Dinossauros carnívoros e ancestrais de crocodilos disputavam o mesmo território para colocar seus ovos lado a lado. Essa imagem quase poética nos faz imaginar um cenário cheio de vida, onde os gigantes caminhavam sobre um solo que hoje é ocupado por cidades e plantações. E quando a gente pensa em dinossauros, muitas vezes imaginamos apenas criaturas enormes e assustadoras. Mas esses ovos nos lembram que eles também eram pais e mães, que cuidavam da reprodução e deixaram descendentes que, de certa forma, ainda estão entre nós, na forma das aves modernas. A ciência, portanto, não apenas revela fósseis, mas reconstrói histórias de vida, de cuidado e de sobrevivência. E agora chegamos à parte mais curiosa e impactante dessa descoberta. Você se lembra que falei da possibilidade de encontrar embriões dentro desses ovos? Pois bem, se isso se confirmar, será a primeira vez que o Brasil terá embriões fossilizados de dinossauro preservados. Isso permitiria estudar, em detalhes, o desenvolvimento desses animais antes do nascimento, algo que ainda é um grande mistério na paleontologia mundial. Pense nisso. Um pequeno ser que nunca chegou a nascer pode, milhões de anos depois, nos contar segredos da evolução da vida no planeta. Do interior de São Paulo para o mundo, esses pequenos ovos fossilizados têm o poder de reescrever parte da história natural e nos mostrar que os maiores segredos nem sempre estão em museus famosos de Nova York ou Paris, mas podem estar escondidos em lugares onde menos esperamos. E então, gostou dessa viagem no tempo? O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Já deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos. E claro, se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos fascinantes como esse. Afinal, o mundo é cheio de mistérios, e aqui a gente desvenda cada um deles. Até a próxima! Sabia que hoje milhares de pessoas já estão construindo sua liberdade financeira pela internet? Existe um método passo a passo, testado e comprovado, que mostra exatamente como começar do zero e criar seu próprio negócio online. O nome dele é Fórmula Negócio Online. Eu deixei o link na descrição. Acesse agora e descubra como você também pode começar hoje mesmo.